Neste mês de julho tem um dia marcado no nosso calendário, que é o próximo dia 27, como Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. É uma data lembrada pela Federação Internacional de Sociedade de Oncologia de Cabeça e Pescoço, para lembrar de uma doença, um tipo de câncer, que é o sexto mais comum no mundo, mas que, segundo a Federação Internacional de Sociedade de Oncologia, recebe menos de 2% de financiamento para pesquisa. Nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a doutora Maria Beatriz Nogueira Pascoal, médica cirurgiã de cabeça e pescoço, professora da Faculdade São Leopoldo Mandic. Doutora Maria Beatriz, muito obrigado por atender o nosso convite aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. É um prazer ouvi-la. Eu te agradeço o convite. Eu acho assim, nós, cirurgiões de cabeça e pescoço, pelo que você acabou de falar, nós ficamos muito satisfeitos, temos oportunidade, através da mídia, de comentar sobre um câncer que é bastante prevalente, certo? O pessoal da oncologia citou esses dados, eu vou citar alguns dados novos que foram lançados pelas últimas estatísticas do Ministério da Saúde. O câncer de boca, ele chega a ser o quarto câncer mais frequente em homens aqui no Sudeste. O câncer de tireoide, ele é o terceiro câncer mais prevalente nas mulheres aqui na região Sudeste. Então, assim, o de laringe, ele é responsável pela oitava posição dos cânceres aqui no Sudeste. Como nós estamos no Sudeste e nós abrangemos uma população basicamente das nossas regiões, é importante a gente salientar esse tipo de notícia, para que as pessoas tenham o cuidado de prestar atenção, né, nas possibilidade de nós termos lesões cancerígenas na boca. O câncer é o segundo caso de óbito no mundo. Uhum. Isso é fundamental, né? Existe pouca divulgação sobre isso. Heitor? Quando a gente fala, doutora, de câncer de cabeça, câncer de pescoço, isso engloba, portanto, boca, língua, gengivas, bochechas. Existe alguma parte do corpo que as pessoas talvez nem façam ideia de que também é possível nascer e crescer um câncer? Assim, a boca é muito frequente, é o mais frequente, mas você tem toda a razão. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele limita o seu tratamento aos cânceres que estão abaixo do cérebro, nessa transição que vai do cérebro até o pescoço. Então, os cânceres que a população menos conhece são os cânceres dos seios paranasais, os cânceres do olho, os cânceres próprios do pescoço mesmo. Eles também fazem parte do tratamento. E o câncer de tireoide, que vem crescendo substancialmente nas últimas décadas e que agora a população está tomando mais conhecimento. Agora, doutora Maria Beatriz, por que não há esse investimento, já que, como a senhora bem destacou, são doenças que vêm cada vez mais se tornando frequentes no Brasil? Claro que essa, acredito, seja uma luta de quem trabalha diretamente com essa parte do corpo, com esse tipo de atendimento. Falta atenção por parte do poder público, falta informação, às vezes até mesmo para quem trabalha nessa área. Qual a explicação para não ter tanto financiamento para uma pesquisa que pode salvar tanta gente? Exato, a gente costuma divulgar muito isso, nós que militamos na área há muito tempo, somos professores, a gente costuma investir muito, você falou, a falta de divulgação na população, nos estudantes, para que eles tenham esse conhecimento prévio das possibilidades de terem lesões malignas e poderem fazer um diagnóstico precoce. Existe, para o câncer de boca, que é um câncer mais prevalente, o governo até faz alguns tipos de campanhas e tal como a das sociedades, né? Investe, já que ele é a quinta causa de óbito por câncer no Brasil, de uma maneira global,
E eles até fazem, mas o resto dos cânceres não são. O que nós temos é uma grande dificuldade, acho que não existe um investimento no setor público, assim, de hospitais que se dediquem ao tratamento de câncer de cabeça e pescoço de uma forma mais eficiente. Nós temos poucos, eu penso. Eu tenho essa vivência de longa data, né? Eu trabalhei, sempre militei em serviço público a minha vida inteira. Me aposentei recentemente no Hospital Público Mário Gatti, aqui em Campinas, e vi muito isso. Nós tínhamos uma lista de espera muito grande, por falta de outros serviços que tratassem mais precocemente, mais rapidamente. Nós estamos conversando com a doutora Maria Beatriz Nogueira Pascoal, médica cirurgiã de cabeça e pescoço, falando a respeito do Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço, que vai ser no próximo dia 27, dentro deste mês de julho, uma data para a gente falar sobre uma doença que tira, infelizmente, a vida de tanta gente e que pode, certamente, né, doutora, ter também um diagnóstico mais precoce. A gente sempre ouve dizer que, por exemplo, os primeiros sintomas do câncer de cérebro, eles podem estar ligados a dores de cabeça muito forte. Agora, pensando nessa região do cérebro para baixo, quais são os primeiros sintomas que a pessoa pode perceber, por exemplo, de um câncer de nariz ou de um câncer de língua? É uma verruguinha? É uma afta que não é, na verdade, uma afta ou parece uma afta? Quais são esses primeiros sintomas que a gente deve ficar atento? Excelente. Importante ressaltar que a grande maioria dos cânceres são curáveis nas fases iniciais. Então, o que é que a gente tem que prestar atenção? Qual é o nosso paciente de risco? É o paciente que fuma, o paciente que bebe acima de 40 anos de idade. Então, presença de nodulações no pescoço, de uma dor que não melhora com o uso de analgésico, a presença de lesões esbranquiçadas, endurecidas, avermelhadas, a popular afta que não se cura após 15 dias, não se cura espontaneamente, ela tem que ser investigada, ela tem que ser levada, o paciente tem que ir atrás de um profissional, ou no centro de saúde, ou se tiver convênio num profissional especializado, para que nós possamos fazer o diagnóstico mais precoce. E aí as chances de cura são muito grandes. O que a gente vê é que existe uma demora muito grande por aquilo mesmo que você e eu já falamos. É a falta do conhecimento da população e dos profissionais de saúde. Então, isso é fundamental, prestar atenção em nodulações, nódulos no pescoço, áreas endurecidas, manchas brancas, manchas avermelhadas, crescimentos anômalos, o dente está começando a ficar mole muito rapidamente. São situações onde o paciente deve procurar o atendimento médico mais rápido. Doutora, e com relação à exposição, por exemplo, ao sol, por mais que a pessoa se proteja, use o protetor solar, muito se fala sobre o câncer de pele, mas essa exposição pode também, de alguma maneira, favorecer o crescimento de um câncer no lábio? Nossa, muito. Ele é o principal fator predisponente para o lábio, apesar de fazer parte da boca, ele tem um comportamento muito semelhante aos tumores de pele. E o tumor de pele é o tumor que mais mata no mundo. Então, assim, câncer de lábio, porque todas as estatísticas que demonstram, a gente sabe que é o câncer de mama, etc., assim, nas primeiras estatísticas, mas se você for ler direitinho, é o câncer que mais mata, é o câncer de pele. E assim, o câncer de lábio, ele é fator predisponente à exposição solar. Então, quem que tem que se preocupar? É aquele paciente que durante a juventude ficou exposto ao sol com muita intensidade. E a gente que está acima dos 50 anos de idade foi uma geração que ficou exposta ao sol, porque era bonito você ficar com a pele bronzeada. Então, a população acima dos 50 anos de idade, com manchas brancas na boca, com presença de lesões no lábio, descamações muito intensas, é o paciente, assim, endurecimento, é o paciente portador do câncer de lábio, é o futuro portador do câncer de lábio.
mas a pele inteira da face ela é exposta também. Então, o protetor solar, o uso de chapéus, o uso a falta de exposição ao sol mais intenso, que vai das 10 até as 15 horas, são os fatores que a gente pode alencar como importantes para a gente conseguir prevenir, principalmente essa população mais jovem, né? Que graças a Deus já não está fazendo do sol, assim, do bronzeamento excessivo uma coisa importante. Agora, com relação, doutora, ao câncer de pescoço ou ao câncer na região do pescoço em si, os sintomas podem estar ligados à dificuldade de mastigar, dificuldade de engolir e, eventualmente, até alguma mudança da voz. Uma pessoa que apresenta uma rouquidão de uma hora para outra deve ficar mais atenta? Com certeza. Aquela população que eu falei, pacientes acima de 40 anos de idade, que fumam e que bebem, e começaram com quadro de rouquidão, de dificuldade de engolir, tá? A gente vê que existe uma associação muito grande da população com a rouquidão. Eu tô com infecção na garganta, eu tô com laringite. Vale a mesma precípua. Após 15 dias não houve melhora da rouquidão, nós temos que procurar serviço médico especializado. E olha que dado interessante. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos uma população muito grande de analfabetismo, quer seja o analfabetismo funcional, quer seja o analfabetismo total. Então, as pessoas dependem da voz para viver, dependem da voz para se socializar. Existe uma diferença imensa entre o diagnóstico precoce, porque ele pode ser passível de tratamentos bem mais simples, bem menores, que permitem a manutenção da voz. Então, é fundamental que rouquidão, o que a gente chama de engasgos, dor para engolir, dor para se alimentar, a comida está parando, tá? São fatores que devem ser investigados precocemente. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a doutora Maria Beatriz Nogueira Pascoal, médica cirurgiã de cabeça e pescoço, professora da Faculdade São Leopoldo Mandic, falando a respeito das doenças que incidem sobre cabeça, pescoço, câncer principalmente, e os cuidados que a gente precisa ter e o diagnóstico precoce que pode salvar vidas. Doutora Maria Beatriz, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Um bom dia para a senhora e fique à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço novamente, nós ficamos muito felizes com essa oportunidade de divulgar numa rádio tão abrangente sobre essa sintomatologia, sobre a importância do diagnóstico precoce e do paciente que tem que se eleger. Mulheres, esposas, a gente sabe que os maridos têm uma grande dificuldade de ir ao médico, né? Então, fiquem atentas aos seus maridos e insistam para que eles procurem um serviço médico especializado o mais precoce possível. Eu agradeço muito a oportunidade de divulgar esse dado tão importante. Nós é que agradecemos, doutora Maria Beatriz, conosco aqui dentro do Manhã Bandeirante.